E aí, vamos lá agora trabalhar um pouquinho com razão e proporção. A ideia inicial de razão e proporção são duas matérias que andam juntas realmente porque elas trabalham exatamente juntas num concurso. Você trabalha com razão e proporção na mesma questão. A ideia inicial de razão. Quando se fala em razão, nós já pensamos no nosso pensamento, nós somos animais racionais, mas razão para nós em matemática é pura e simplesmente uma fração, uma divisão, uma comparação. Eu falo em razão, eu estou comparando coisas. Razão nada mais é do que comparação. Nós estamos na matemática, então quando nós vamos comparar quantidades, nós estamos interessados em quantidades. Se eu falo em razão como uma comparação, às vezes você nem se ligou, mas quando você fala a velocidade que você está andando, com o seu carro, por exemplo, é uma comparação. Porque quando você fala velocidade, se fala em quilômetros por hora. Você está dizendo quantos quilômetros você andaria em uma hora. Isso é uma razão. Razão para nós é uma fração. Por exemplo, se eu coloco 2/5, isso aqui é uma razão. Eu estou fazendo uma comparação entre esses dois números. Nós vimos já em exemplos em que nós fizemos comparações, certo? Mas nós nunca demos o nome de razão até agora. Mas agora lá, se eu falo razão, estou comparando. Uma coisa é comparável a 2 e o outro item é comparável a 5. Onde se usa muito razão no nosso dia a dia? Velocidade média já comentei. Você está assistindo um noticiário, aí ela aparece lá, a densidade demográfica de um país, tantos habitantes por quilômetro quadrado. Não é nada mais do que uma razão. O cara dividiu o número de habitantes por quilômetro quadrado. Ele fez uma comparação. Isso é razão. Nós temos que esses dois caras muitas vezes recebem um nome. Quando você está fazendo a parte teórica de uma razão, você diz que esse aqui é o antecedente e esse aqui é o consequente. Então você pode colocar essa comparação neles. Vai que ele quer saber o nome desses camaradas, certo? Mas a ideia que você tem que ter está aqui. Razão é uma comparação, certo? Estou comparando duas quantidades. Quando que eu saio da razão e vou para a proporção? Simples. Eu falar em proporção nada mais é do que eu ter duas razões iguais. Para mim, quando eu tenho o 2/5, que foi a razão que eu usei agora há pouco, e eu coloco aqui o 4/10. Nós já vimos simplificação de frações, nós já sabemos que esses dois caras são iguais. Mas eu dizer que duas frações têm o mesmo valor, eu estou dizendo que duas comparações são iguais. Quando isso acontece, eu tenho uma proporção. Como eu verifico que eu tenho uma proporção? É fácil. Se você multiplicar diagonais, 5 vezes 4, 20. 2 vezes 10, 20. Ora, se eu multiplicar as diagonais, dá o mesmo valor. Quando isso acontece, nós dizemos que nós temos uma proporção diretamente proporcional. A nossa proporção é diretamente proporcional. Nós usamos muitas vezes, os matemáticos gostam uma vez de complicar a sua vida. Ele gosta de escrever isso aqui não como uma fração igual a outra. Ele coloca lá, 2 está para 5, assim como 4 está para 10. Ora, é a mesma coisa, você só substituiu o traço de fração pelo dividido. Quer dizer, é a mesma coisa. A única diferença aqui que você tem que lembrar que muitas vezes quando você está escrito dessa forma, ele não diz que é multiplicar cruzado, ele fala meios e extremos, porque esses dois números estão no meio e esses dois são os extremos. A multiplicação de meios é igual à multiplicação de extremos. Ué, não é a mesma coisa da multiplicação cruzada? Isso é proporção. É uma proporção diretamente proporcional, ou seja, essa aqui é direta. Existe também a inversa. Quando que uma proporção é inversa? Inversamente proporcional. A direta é fácil, multiplicar cruzado. Mas se eu quero falar de uma proporção inversa,